Uma prisão em flagrante pode ser anulada? Bom, grosso modo, sim, dependendo de qual tipo de ilegalidade aconteceu, foi provada. Esse serviço no nosso canal no YouTube é uma utilidade pública em relação ao povo brasileiro, que é um pouco descuidado em relação a conhecer, a saber os direitos básicos fundamentais. E isso, gente, autoridades, políticos, empresários amam de paixão. Quanto pior você for nesse sentido, para eles é melhor, tá ok? E cumpre aos advogados, então, fazer isso por você, porque são os únicos com a possibilidade de estar ao seu lado. É necessário também que você se solidarize com as pessoas em geral no território brasileiro, mesmo você não tendo interesse no que foi dito aqui. Então, para que o YouTube, que é uma empresa comercial e se baseia nas visualizações para ela colocar as propagandas no intervídeos, é necessário que você se inscreva no canal, porque ela olha o número de inscritos e ela olha também as visualizações e até se são visualizados os vídeos inteiros, tá ok? Então, de repente você acelera aí, que eu procuro falar devagar para que todos entendam, mas você pode acelerar aí de forma que o vídeo fique bem mais rápido, o dobro mais rápido. Normalmente os vídeos meus são de 7 a 9 minutos, em torno disso. É uma coisa rápida para que você possa aprender, falando exclusivamente o necessário e generalizando, porque cada caso é um caso, tá bem? Então, voltando à pergunta, a polícia prendeu alguém em flagrante, acabou? Isso você precisa analisar com cuidado. Vamos, então, conversar sobre isso. Imagine uma situação, uma pessoa é presa em flagrante. Em flagrante você sabe que é estando cometendo um fato típico, tipificado em lei como crime, ou algo que se assemelhe, pelo menos de um momento primeiro, depois vai ser analisado. E essa pessoa é pega praticando isso. E se há, de uma certa forma, algum tipo de perseguição, logo após ela ter praticado, mesmo que seja em outro lugar. Então, não é assim, talvez como alguma pessoa pense, que foi preso em flagrante e não tem mais jeito, enfim, e nunca pode ser anulado. Então, analisando todas essas questões que eu lhes falei, ela pode sim vir a ser anulado o flagrante, quando houver uma ilegalidade que seja, ok? Então, vamos entender uma coisa fundamental nisso. Será que no momento em que ocorre uma prisão, todos os atos que foram praticados, eles estão automaticamente corretos? A Constituição da República estabelece regras que precisam ser respeitadas. E isso vale para todos. Quem cumpre a lei também deve agir dentro da lei. No Brasil, atualmente, não está se vendo isso muito, partindo lá da Suprema Corte. Imagine as outras cortes que estão abaixo, tá ok? Mas o que é uma prisão em flagrante? Como eu já lhe expliquei, são aquelas situações em que o sujeito é pego praticando ou logo após.
Uma outra pergunta: qualquer erro anula uma prisão em flagrante? Também não, é preciso analisar o caso concreto, tá? Um erro de formalidade, um erro de palavra, enfim, não é isso que vem a anular uma pensão, uma prisão em flagrante, tá ok? Existem situações que a defesa poderá apontar ilegalidades relevantes e o judiciário a ele cumpre examinar. Por outro lado, como eu já disse, nem toda irregularidade produzirá o mesmo efeito de anular. Tem que ter as características próprias de algo que seja anulável ou nulo. Outra dúvida muito frequente que ocorre: se a prisão for anulada, significa que a pessoa é inocente? Também não, tá ok? O ato da prisão em si foi anulado, porém prossegue o inquérito e a pessoa pode vir a ser condenada lá adiante, embora a prisão em flagrante foi anulada. Anulada talvez por um erro de procedimento, um erro formal, mas não significando isso que não foi cometido o crime. O processo, a investigação, o inquérito é que vai apurar caso a caso. Agora, quem analisa se houve ilegalidade? Normalmente, o fiscal da lei, que é o Ministério Público, ele tem a prerrogativa que o advogado não tem. Ele pode pedir a condenação e ele pode pedir a absolvição. Ao advogado não é permitido pedir a absolvição. Ele pode, de repente, explicar: não foi um crime tão grande assim que a pessoa praticou, foi um menor, foi um intermediário, e ainda assim procurando justificar circunstâncias que ocorreram aquela prática e pedir até a compreensão, a absolvição ou a mitigação, mas nunca ele pedir condenação. Isso o advogado não pode. O Ministério Público pode. Então, se você for analisar, não deveria nem precisar existir advogados, já que o Ministério Público pode fazer as duas coisas. Por que não faz? Porque o viés dele é o de pedir condenação. O que gera pontinhos para ele ser promovido na carreira é o número de condenações que ele obtém. Outra coisa importante: as pessoas acreditam que basta ouvir comentários na internet e seguir orientação de desconhecidos. Não. Advogados, tá? Sobre leis, são advogados que podem falar. O advogado é o que tem o viés mais isento de proselitismo. Porque se você for ouvir um promotor, ele entende de leis, mas ele tem o desejo de condenar, tá ok? O juiz normalmente trabalha junto com ele, anos a fio. O que você acha que pode acontecer? O que aconteceu lá com o Sérgio Moro e o Dallagnol, jogo de compadres. Não que o que eles fizeram em relação ao Lula tenha sido errado, mas não podia ter sido combinado, tá ok? Então vocês veem que não existe uma resposta pronta. Finalizando, ela pode sim ser anulada e questionada judicialmente uma prisão, mas isso dependerá de uma análise criteriosa do contexto em que ocorreu, tá ok? Essa é uma explicação generalizada, cada caso é um caso concreto e às vezes situações semelhantes têm decisões diferentes. Se você tiver dúvida, escreva aqui embaixo sobre direito penal, direito de família, direito de consumidor, sobre concursos públicos, sobre família. Há uma série de situações que nós estamos versados para ali explicar o básico, tá ok? E se nós não tivermos o conhecimento daquele assunto específico, nós somos associados a mais de 100 advogados que também labutam dessa forma. Até a próxima oportunidade.